Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul. Bem-vindos à Escola Bíblica para meditarmos e aprendermos sobre a rebelião de Absalão, que é a nossa lição de número 12. Lemos em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Podemos perceber que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Aqui vamos no decorrer desta mensagem visar muito bem sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, jamais, mas pode-se notar que é síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Aminon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Absalão era oportunista, perspicaz, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, por exemplo, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria todos com equidade e rapidez. Primeiro ponto, o homem Absalão. Aqui temos uma descrição que Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, que o nome dele era Aminon, o primogênito, o segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas distinguem seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Absalão era o filho predileto de Davi, tinha uma vida de luxo, pois estavam a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para sua vida espiritual. 2. Em que consistia a causa da revolta deste homem de Absalão? Não se pode imaginar e nem se pode concordar, mas aqui podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no meio de sua família, devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos.
O retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com o seu próprio pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Logo, Absalão era um homem de aparência sem defeito, dotado de personalidade forte e sagacidade para roubar o coração do povo. Ponto número 2. A revolta de Absalão. Primeiro, a fraqueza do reinado de Davi. Aqui podemos que o que se desenrola nesse capítulo ainda é o resquício do pecado cometido por Davi. Como falou o profeta Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas no reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-os a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. 2. O Absalão político. Aqui podemos ver que Absalão tinha o seu lado forte político. Há o registro do plano da insurreição de Absalão, aqui em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 12. Ele trabalhou incessantemente ou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. E segundo, a lisonja que possuía. Este Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens, mas Absalão apresentava-se com 50 homens. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois ele fazia falsas bajulações. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei: reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação dele mesmo. Ainda falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixaram levar por
toda essa ação sagaz sem que percebesse seu real significado. Ele era perigosíssimo, Absalão. 3. Proclamando-se rei, ele mesmo, Absalão, foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Por que ele veio escolher logo Hebrom, né? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei e que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente buscava apoio naquela região. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada, e levou também um dos conselheiros do rei Davi, chamado Aitofel. Desse modo, estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão. 4. A lealdade dos servos de Davi. Só que Davi tinha os seus servos fiéis que estavam sempre atentos a obedecê-lo e a honrá-lo e a respeitá-lo. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era a consequência da espada que viria sobre sua casa, como fora profetizado. Ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que fez é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque: a lealdade de um estrangeiro de Gade, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não o faz, mas se coloca à sua inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer fosse para a morte. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, do seu filho, mas partiu de um estrangeiro. Logo, a revolta de Absalão, escondida, estava escondendo um espírito de grandeza, bajulação, falsa devoção a Deus e sagacidade. 3, ponto de número 3, a morte de Absalão. Primeiro, coração de pai. Vamos aqui analisar esse coração desse pai quando desta situação. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o seu próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra de Abissai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para
o combate, mas o povo não permite. Duas coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor e que, por causa disso, ele era o alvo principal. A segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso, pediu que se tratasse o jovem com brandura. 2. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou, porque a vitória de Davi, pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão embrenharam-se ser traiçoeira, eles não conheciam muito bem daquela floresta. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu Absalão sobre um mulo, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1.000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Joabe então foi até Absalão e, traspassando com dardos, depois daí, o combate terminou. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde. Pela lei, deveria morrer. Toda rebeldia tem seu preço, por isso o melhor é sempre evitá-la. Logo, a rebelião de Absalão contra o seu pai custou-lhe a vida. Portanto, com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, então, o pecado da rebeldia, busquemos a sabedoria e a prudência divina para que não experimentemos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos em toda maneira de viver para a glória de Deus, em nome de Jesus e para a nossa eterna felicidade. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em o nome de Jesus.